Olha, vem pra cá. Eita, muito boa tarde pra vocês. Sejam todos bem-vindos ao Cidade Alerta Pernambuco nessa sexta-feira, sua linda. O Cidade é a nossa novela da vida real, contando casos policiais que você só vai ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre a prisão dos homens suspeitos de matar um empresário, dono do parque aquático Águas Finas, lá em Aldeia. O empresário reagiu à invasão da casa por bandidos que foram ao local para assaltar. Um dos seguranças chegou a alertar o empresário: não reaja, eles são muitos. Abre aqui a tela do Cidade para o segurança. Vai lá, abre aqui a tela do Cidade. O erro dele foi ele ter reagido. Que a gente gritou: seu Mário, não reaja não. É muita gente mesmo. Ele com a arma lá dentro, aí começou a atirar. Eles arrombaram a porta de trás, entraram na casa e metralharam ele. Olha, eu acompanhei de perto esse caso, tá, do empresário Mário Gouveia. O empresário, ele tinha 10 seguranças, tá certo? Tinha 10 seguranças, mas coincidentemente na noite do crime só 2 estavam com ele. Dos 10 seguranças, apenas 2 estavam lá no local. Coincidência? Será que foi? Será que foi uma parada dada? Porque mataram então o empresário, dono do Parque Águas Finas? É o que a gente vai ver, viu, daqui a pouco aqui no Cidade. E daqui a pouco também, a gente falando da prisão dos integrantes de uma quadrilha extremamente perigosa. Todos são suspeitos de participar do assassinato do empresário Mário Gouveia, dono do Parque Aquático lá Águas Finas, lá em Aldeia. O grupo é tão perigoso, mas tão perigoso, que mantinha até uma fábrica de armas e recarga de munições. Imagine vocês que a polícia atribui ao grupo pelo menos, presta atenção no que eu estou falando, olha os dados, 30 assassinatos. Entre os crimes estão ex-policiais, seguranças, bandidos. Para vocês terem uma ideia, um dos membros do grupo matou o próprio irmão. E por aí você tira o quanto esse grupo era destemido lá no bairro de Aldeia e também nas áreas vizinhas. O empresário Mário Gouveia estava marcado para morrer. Os executores sabiam que ele estava bem armado e que iria reagir. Essa é uma das últimas fotos. Abre aqui a tela do Cidade para mim. Abre aqui a foto. Essa é uma das últimas fotos tiradas pelo empresário. O empresário que guardava dinheiro em casa e despertou o olho grande dos marginais. O nosso repórter Rodrigo de Luna estava na frente da delegacia de Camaragibe e a partir de agora conta pra gente como a polícia chegou até essa quadrilha. Abre aqui a tela do Cidade pro nosso Rodrigo de Luna. Vai lá! Olha, André, os moradores de Camaragibe, na região metropolitana do Recife, acordaram com o barulho das sirenes, com a movimentação policial para cumprir 12 mandados de prisão, além de 7 de busca e apreensão. Os policiais já estão nas ruas desde as primeiras horas da madrugada, muito movimento aqui na frente da delegacia de Camaragibe. Isso porque uma investigação que começou em setembro do ano passado investigou uma quadrilha acusada de diversos crimes: homicídios, latrocínios, tráfico de armas, constituição de milícia privada, também tráfico de drogas, roubo qualificado e organização criminosa. Os policiais estão cumprindo esses mandados de busca e apreensão, esses mandados de prisão também, e estão trazendo os presos aqui para essa delegacia. Alguns já chegaram, muitos materiais também já estão sendo trazidos para cá. E tudo indica que alguns desses presos têm ligação direta com um crime que chocou os moradores não só de Camaragibe, como de toda a região metropolitana. A morte do empresário Mário Cavalcante Gouveia Júnior, de 79 anos. Ele que foi assassinado dentro de casa no último dia 23 de abril, quando a residência foi invadida por pelo menos 15 homens armados, fortemente armados, que efetuaram vários disparos e entraram para roubar. Levaram um cofre, levaram dinheiro. A polícia não diz ao certo tudo que foi levado, porque as investigações seguem em sigilo, mas, ao que tudo indica, alguns desses presos têm muitas informações a repassar sobre esse caso também. Olha só, mais um alvo chegando, mais um preso pelo menos, com as equipes da delegacia de Camaragibe, junto com outras equipes também. A gente vai se aproximar para ver se ele fala algo. É um senhor já de mais idade.
Qual é a sua participação nessa organização criminosa? Ele não quis falar nada, entrou em silêncio rapidamente aí pelos policiais da Polícia Civil que o conduziram e segue agora para dentro da delegacia onde já estão outros presos. São 12 presos no total, ou pelo menos 12 alvos que estão sendo investigados e que devem ser trazidos ao longo dessa manhã aqui para a delegacia de Camaragibe, além também de muito material. Esse é um dos delegados que atua nessa área aqui de Camaragibe, de São Lourenço da Mata. Ele, claro que não pode dar muitas informações ainda por enquanto, mas olha só o que vem nas mãos ali de um dos policiais. Uma das armas, imagino eu que também utilizada nessa ação, mas a gente já consegue ver que foram muitos policiais envolvidos nessa ação. 60 policiais, pelo menos no total, trabalhando para cumprir os mandados de prisão e também os mandados de busca e apreensão dessa organização criminosa, envolvida aí com crimes de tráfico de drogas, de tráfico de armas, também principalmente homicídios e latrocínio. Olha só, mais policiais chegando, policiais fortemente armados e policiais que inclusive conseguiram localizar o que seria uma fábrica de armas, com material pronto para ser usado por outras organizações criminosas e também com material que já estava sendo utilizado por esse grupo. Olha só, André, um dos alvos presos, conhecido pelo apelido de Passarinho, seria o que efetivamente entrou junto com os outros comparsas na propriedade do empresário Mário e atirou contra ele. Ele é apontado como um dos executores do crime efetivamente. Teria recebido ordem do líder do grupo, do Luciano Josuel, isso porque o empresário reagiu atirando quando foi surpreendido pelos criminosos chegando na residência. A qualquer momento, Passarinho vai sair aqui da delegacia e a gente vai tentar conversar com ele. Olha só, nesse momento então saindo um dos alvos mais perigosos da operação. Passarinho, você atirou no empresário Mário? Por que matar? Não bastava roubar os bens que ele tinha? Olha, presta atenção nesse vulgo. Passarinho. Passarinho que entrou na gaiola do delegado Ivaldo Pereira aí, tá certo? Passarinho é um homem extremamente perigoso, segundo a polícia, que chegou na carceragem da delegacia e teria dito aos policiais: eu mato jornalista, eu mato polícia, eu mato juiz, eu mato promotor, eu mato quem vier pela minha frente. Eu não tenho medo. Então, você nota o grau de periculosidade. A polícia já tinha feito uma outra operação lá mesmo em Camaragibe, prendendo outras 5 pessoas. Com as prisões de hoje, a polícia acredita ter desarticulado todo o grupo. Armas e outros pertences do empresário, dono do Parque Águas Finas, foram recuperados pela polícia. O repórter Rodrigo de Luna conversou com o delegado-chefe das investigações. Ele diz o quanto essas pessoas são extremamente perigosas e que ameaçaram matar um monte de gente. Abre aqui a telinha do Cidade para o Rodrigo de Luna. Vai lá. Foi de Luciano que teria partido a ordem para executar o empresário, justamente porque ele reagiu e acabou baleando ao menos um dos integrantes da quadrilha, que morreu depois no hospital. A polícia já sabe que um dos alvos, preso agora, participou diretamente da troca de tiros com o idoso. Um desses indivíduos, de vulgo Passarinho, esse a gente tem praticamente certeza que foi ele o grande executor dos disparos contra o seu Mário. Então esse indivíduo de grande periculosidade foi preso, e junto com ele mais 5 pessoas, essas 5 pessoas estão sendo investigadas ainda para verificar a participação dela no latrocínio. A gente tem certeza que eles sim fazem parte do grupo do Luciano Josué. Agora falta apenas ter a dúvida se eles participaram realmente do latrocínio ou não, esses outros 5. Por que foram até a casa do senhor Mário? Interesse financeiro em roubar, em efetivamente levar dinheiro da renda do parque? Isso, esse grupo, ele atuava como guarda-apito na região de Xande Cruz. Então, na localidade, ninguém traficava, apenas integrantes da facção do Luciano. Ninguém roubava, apenas da facção do Luciano. Então, eles tomaram conhecimento que havia uma grande renda decorrente do feriado, estava lá na residência.
Então eles resolveram subtrair esses valores, né, bem como subtrair também armamento que o senhor Mário possuía. Então a investida foi justamente com esses objetivos. Uma verdadeira milícia, assim a gente pode denominar? Milícia, eu posso dizer a você que da capital e região metropolitana, a gente pode falar que se trata de um grupo de extermínio. A gente observa aqui em Pernambuco muitos homicídios decorrentes do tráfico de drogas. Hoje você perguntar um grupo de extermínio existente na capital e região metropolitana, comprovadamente existente, era esse grupo. Os homicídios, pelo menos, atribuídos a esse grupo? Eles têm aproximadamente 30 homicídios. Você tem uma ideia, isso é por baixo, porque a gente tem uma grande quantidade de desovas que ocorriam naqueles locais ali, campestres, de Paudalho, de Camaragibe. Todos eles, esse grupo é responsável, eles matavam e enterravam suas vítimas. Então, assim, muita gente pode estar nesse momento desaparecida, enterrada, por ter sido assassinado por esse grupo. Era realmente um grupo de extermínio organizado, que tinha uma produção de renda com guarda de apito, que tinha produção de renda com tráfico de drogas e bem como com roubos. O que é que o senhor pode dizer então para outros grupos que estejam tentando enveredar para esse mesmo ramo? Até porque o senhor já nos falou que do local onde eles saíram agora presos, já tem gente querendo tomar o lugar deles. Nós temos informações que outros indivíduos já estão naquele local, né, com motos, né, com fardamento camuflado, querendo tomar, né, compor segurança privada. Segurança privada não existe nenhuma autorização que eu saiba da Polícia Federal em relação à atuação desses indivíduos como segurança privada. A segurança naquele local é a segurança pública, formada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Então, a gente não vai admitir que o cidadão seja ainda mais onerado, aquele que paga seus impostos, seja mais onerado pagando segurança privada. Então, a Polícia Militar está à disposição, a Polícia Civil estará à disposição e a gente vai atuar firmemente contra esse tipo de segurança. Olha, abre aqui, Irânio, na limpezinha, abre aqui a tela do Cidade para aquela imagem, essa aí mesmo. Eu quero aquela que está ali da casa, lá do quarto, que está com sangue. Isso, essa imagem. Abre aqui, Irânio, na limpezinha, isso. Olha só, vejam vocês a quantidade de tiros disparados de fora para dentro do quarto, tá? Vejam vocês. Deixa eu explicar para você bem direitinho. O empresário Mário Gouveia, o senhor já de idade, ele era colecionador de armas e guardava dinheiro em casa. Um homem extremamente rico. A verdade é essa. Tinha helicópteros, dizem que ele tinha 5.000 casas espalhadas no Recife, região metropolitana no interior. Então por aí você tira o quanto o empresário era rico. Dono de um dos maiores empreendimentos ali de aldeia, que é o Parque Águas Finas, o parque aquático. Eu era pequenininho, bem miudinho, rapaz, quando eu ia com meu irmão e a minha mãe para o Parque Águas Finas. E só faz muitos anos que eu não vou precisar aqui relatar para vocês, né, a quantidade de tempo, mas eu já frequentava lá o Parque Águas Finas. É um parque muito antigo, ele tinha 2 helicópteros, um homem extremamente rico. O que aconteceu? Dentro do quarto, ele ouviu, acordou com a movimentação estranha na casa dele. E alguém gritava para ele: "Doutor Mário, não reaja, tem muita gente." Ele disse: "Não, eu não vou aqui cair, morrer sem reagir não." E pegou a arma dele e começou a atirar nos bandidos. Tiro para lá, tiro para cá. Um dos tiros atingiu um dos vagabundos que morreu no Hospital Otávio de Freitas, tá? Agora, vejam vocês o tamanho da violência. Tá? Me dá a outra imagem. Me dá outra imagem. Isso, eu vou chegar nessa foto já. Mas eu preciso relatar para vocês isso aqui. Armas de grosso calibre. Veja o tamanho dos buracos. Vejam vocês, acompanhem comigo aqui o tamanho dos buracos. Armas de grosso calibre. Provavelmente espingarda 12, que ele dá o golpe e atira. Então, provavelmente, alguns desses tiros atingiram o empresário que, né, ficou caído, ainda foi socorrido para um hospital particular pelo piloto dele
mas morreu a caminho do hospital. A partir de agora, a gente vai conhecer como tudo aconteceu. Toda a história, desde a entrada dos 15 bandidos pela portaria, principal, o momento que eles renderam seguranças, o piloto do helicóptero que o empresário possuía e também a noiva dele. Antes de contar toda a história, presta atenção no detalhe que eu vou contar agora. Um dos seguranças do empresário, Mário Gouveia, alertou para ele. Doutor Mário, por favor, pelo amor de Deus, não reaja, eles são muitos, eles são muitos. Será que se o empresário não tivesse tido a reação, ele poderia estar vivo? O que será que os bandidos levaram de dentro de um baú que estava na casa do empresário? Quem sabia que ele tinha esse baú, certamente com algo muito valioso dentro? Quem sabia? Será que algum funcionário ou ex-funcionário do empresário está envolvido nesse esquema? É o que a gente confere a partir de agora na tela do Cidade. Não muda de canal, fica comigo porque você não pode perder essa reportagem. Abre aqui a tela do Cidade, vai lá! O empresário Mário Cavalcante Gouveia Júnior, de 79 anos, foi vítima de um latrocínio. Cerca de 15 homens armados invadiram o terreno do parque aquático na estrada de Aldeia, em Paudalho, e foram em direção à casa do dono do local, que fica dentro da propriedade. Mário, que era colecionador de armas, reagiu e houve troca de tiros. O empresário foi atingido por cerca de 10 disparos. Mário ainda foi levado no próprio helicóptero para o hospital particular no Recife, mas não resistiu aos ferimentos. Eles chegaram lá falando que era a polícia, que estavam atrás de um outro funcionário que também mora lá na mesma localidade. E aí não tive como nem esboçar nenhuma reação, nada. E aí já chegaram quebrando a porta de casa, quebrando janela, tudo, revistando todas as coisas, falando que, perguntando se dinheiro, tudo. E não estavam atrás de arma, aí eles viram a arma em casa, acabaram levando, mas eles queriam dinheiro mesmo. Sem se identificar, o vigilante conta que estava na guarita. Ele foi rendido por 15 homens encapuzados que chegaram em 2 carros. Polícia, borado. Aí como eu estava nervoso, não conseguia abrir, pularam, 4 pularam, me pegaram logo por aqui, me dei a chave. Aí ele mesmo abriu, foi direto para a casa do piloto, quebraram a casa todinha, atrás de arma, pegaram as armas. Além do vigilante, outro segurança que estava na casa foi rendido com o piloto e a noiva, que estavam na propriedade. O vigilante ainda tentou alertar o patrão. O erro dele foi ele ter reagido. Que a gente gritou, seu Mário, não reaja não. É muita gente, mas ele não. Ele com a arma lá dentro, aí começou a atirar. Eles arrombaram a porta de trás, entraram na casa e metralharam ele. A quadrilha teria roubado 9 armas e um baú. A polícia tem a certeza, os criminosos sabiam que o empresário mantinha dinheiro em casa. Mesmo assim, não foram levados valores vultuosos, apenas o referente à renda do parque naquele dia e nos dias anteriores. A quantia não foi divulgada. O complemento do lucro dos bandidos veio com as armas, que também foram roubadas do local. Logo depois do crime, a polícia conseguiu prender 4 suspeitos de envolvimento no latrocínio. Luciano José de Santana, de 37 anos, foi preso no distrito de Xande Cruz, no município de Abreu e Lima. Na casa dele, a polícia encontrou uma pistola calibre 380. Os policiais também conseguiram confirmar que o suspeito esteve no parque aquático da vítima 2 dias antes do crime. Ainda em Xande Cruz, foram capturados Cícero Romão Henrique da Silva, também de 37 anos, e Leonardo do Nascimento Silva, de 23. Esse último estava com um revólver calibre 38. O quarto preso foi encontrado numa granja, localizada no bairro da Guabiraba, na zona norte do Recife. Lá, a polícia apreendeu drogas e mais armamentos, inclusive uma pistola que pertencia à vítima.
Rodrigo Gomes da Silva disse que trabalhava como caseiro, mas no local a polícia encontrou 1,5 kg de maconha. Além da droga, uma pistola calibre .45 foi achada. O armamento pertencia ao empresário e foi utilizado por ele na tentativa de reagir ao crime. Isso foi comprovado por meio de perícia. Os disparos que mataram o assaltante, identificado como Wallace Everton Lemos da Silva, partiram dessa pistola. Os 4 presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e latrocínio. O 5º preso durante a investigação foi Leandro Lucas da Silva, de 28 anos. Ele estava em Paudalho. A polícia encontrou com o preso esta submetralhadora, que seria de propriedade do empresário assassinado. De acordo com as investigações, Leandro Lucas, além de ter praticado o homicídio, é chefe do tráfico de drogas na comunidade do Detran, na Iputinga. Inclusive, já foi condenado por isso. Olha, atenção, vem pra cá, urgente. Para um pouquinho aí, atenção, hein? Acaba de chegar pra mim a informação de que acabaram de balear um policial em Sucupira, lá em Jaboatão, tá certo? Dentro de um carro, olha lá a informação, chegando agora, tá certo? E a informação é que seria ali, bem próximo já, Jaboatão Velho. A informação que a gente tem aqui é que seria em Sucupira, hein? Sucupira, no sentido de Jaboatão Velho. Olha a informação que acaba de chegar. Infelizmente, mais um policial baleado, provavelmente um policial militar. Essa é a informação primeira que chega pra gente aqui. Ao longo do Cidade Alerta, a gente vai dar mais informações para você sobre essa tentativa de homicídio contra um policial. Já eu trago os detalhes, tá? Aqui assim, a informação chega, a gente passa logo para você. Quem passou para mim foi uma fonte segura, uma fonte da polícia, tá? Olha, vem pra cá. A gente tem um trecho de quê, produção? Certo, tá, tudo bem. Informação aqui, chegando mais informações aqui pra mim, tá certo? Olha só, gente, o piloto que ainda tentou socorrer o empresário viu a hora que eles chegaram lá exigindo dinheiro. Eles exigiram dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro! Abre aqui a tela do Cidade para esse trechinho da reportagem, vai lá. Eles chegaram lá falando que era a polícia, né? Que estavam atrás de um outro funcionário que também mora lá na mesma localidade. E aí não tive como nem esboçar nenhuma reação, nada. E aí já chegaram quebrando a porta de casa, quebrando janela, tudo, revistando todas as coisas, falando que, perguntando se dinheiro, tudo. E não estavam atrás de arma, aí eles viram a arma em casa, acabaram levando, né? Mas eles queriam dinheiro mesmo. Olha, o piloto morava exatamente do lado, bem próximo ali, numa casa, tá certo? Uma casa um pouco mais afastada da casa principal, mas o piloto era um dos principais funcionários e o funcionário de confiança do Mário Gouveia. É tanto que para qualquer hora do dia e da noite ele estava disponível para o empresário, chegando ao ponto de morar exatamente nas terras do sítio onde ele morava, que fica ali o Parque Águas Finas, fica exatamente dentro dessa propriedade. Então foi o piloto quem foi a primeira pessoa a chegar lá. E o piloto lembrou aqui na entrevista que ele deu ao Balanço Geral que ele gritava para o empresário, tá? Que tinha muita gente, eram muitos tiros e que quando os bandidos foram embora, que ele foi lá, né, pegar o Mário Gouveia para socorrer no helicóptero, ele ainda ouviu alguns disparos em direção à aeronave. Então vejam vocês que eles chegaram a atirar para cima lá do helicóptero, tá? Olha, na realidade esse grupo chegou, né, dizendo que era da polícia. Eles queriam as chaves e a primeira coisa que fizeram foi ir à casa do piloto. Foi lá na casa do piloto, me dá a imagem do piloto aqui na tela do Cidade, por favor. Me dá imagens do piloto. Eles quebraram tudo na casa do piloto. Eles perguntavam cadê as armas, tá? Eles queriam as armas, então significa que os bandidos sabiam que o empresário tinha armas. E como eles sabiam? Ah, foi parada dada?
a polícia não tem dúvida, tá? Coloca, por favor, aqui o segurança falando lá. Abre aqui a tela do Cidade para o segurança. Polícia, corado. Aí como eu tava nervoso, não conseguia abrir, pularam. 4 pularam, me pegaram logo por aqui, me dei a chave. Aí ele mesmo abriu, foi direto para a casa do piloto, quebraram a casa todinha, atrás de arma, pegaram as armas. Olha, empresário Mário Gouveia, um homem que tinha uma vida reservada, tá? Um homem extremamente rico. E na casa do empresário tinha um baú. Um baú. O que tinha nesse baú? O que será que tinha nesse baú? Joias? Dinheiro? A gente não sabe. Pelo menos não sabe até agora. A polícia, inclusive, está investigando, tá? A polícia já fez exames técnicos, papiloscópicos. O IC pegou, inclusive, fez uma perícia num dos carros que foi usado na ação. O carro estava todo perfurado de bala. Tentaram atear fogo no carro, não conseguiram, tá certo? E foi exatamente por não conseguir tocar fogo no carro que a polícia conseguiu provas que colocam os suspeitos na cena do crime. E esse baú, hein, gente? E esse baú? O que tinha dentro desse baú? A polícia vai explicar. A polícia vai explicar numa entrevista coletiva que deve ser feita na próxima segunda-feira. E o Cidade Alerta vai estar lá. O Cidade vai acompanhar também essa entrevista coletiva, tá? Agora, olha só. Na fuga, a quadrilha teria usado pelo menos 2 carros. Um deles foi encontrado totalmente queimado, sem nenhuma chance da perícia colher ali, coletar qualquer prova. Mas o outro, os caras foram lá, ó, no banco e... Fósforo. Ah, o banco começou a pegar fogo, vamos embora que o carro vai pegar todo. Foi o erro dos bandidos. O fogo apagou. O carro ficou lá intacto, inteirinho. Rapaz, olha, parece que a quadrilha tentou de tudo para atrapalhar as investigações. Será que a polícia encontrou algo dentro desse carro? Algo que ajudou a polícia a identificar os outros suspeitos? Esse caso deu tanto o que falar que teve até família de um dos presos afirmando que ele não tinha nada a ver com o crime. Era um homem de bem e fizeram, inclusive, um protesto. Coloca aqui na tela do Cidade. Abre a tela do Cidade aqui, por favor. Abre lá. Os familiares dos presos chegaram a realizar protestos, alegando a inocência dos rapazes. A vida do Rodrigo, como todos falaram aqui, era uma vida tranquila, uma vida de família, trabalhador, em primeiro lugar. Creio que tudo isso que está acontecendo é uma tremenda injustiça. Ele não pegou nem sequer numa porcaria de arma daquela que está lá dentro, não. O trabalho dele era outro. O policial entrou, os policiais entrou dentro do quarto onde ele dormia, não encontrou nada. Pediram a chave para ele abrir, ele não tinha chave. Arrombaram a residência do patrão dele, né? Aí chegaram lá e encontraram essas porcarias que não tem nada a ver com meu filho. A polícia não revela detalhes da investigação, mas na época um depoimento foi bem importante. Do vigilante que estava no local na hora do crime. Ele falou que em 2012 o imóvel já havia sido invadido por criminosos, 5 homens armados que conseguiram roubar vários bens do local. Naquele momento, um ex-funcionário, um cozinheiro, havia participado da investida. Dessa vez a delegada não revela se há indícios de que algum empregado também participou do crime. O trabalho dos policiais civis agora segue lado a lado com o dos peritos. É que ainda há materiais em análise, principalmente a partir do que foi encontrado nos veículos usados pela quadrilha. Um carro completamente carbonizado foi deixado numa estrada de terra que dá acesso a uma fazenda nas proximidades da barragem do Goitá, em Paudalho. Uma perícia foi realizada no veículo, mas diante das condições em que ele foi deixado,
não foi possível coletar muita coisa. Nesse aqui, carbonização total do veículo em caráter proposital. Vocês perceberam que aqui a gente tem um discreto declive? Quando você adentra aí essa cancela e o veículo atearam fogo aqui em cima e o empurraram lá para baixo. Ele deu uma parada porque automaticamente as chamas consumiram primeiramente os pneumáticos. Testemunhas reconheceram o carro carbonizado como sendo o mesmo que horas antes havia deixado um homem baleado nas proximidades de um posto de combustíveis. Os bandidos teriam fugido no sentido de Carpina. O ferido disse ter sido vítima de um assalto, mas na verdade era um dos assaltantes. Depois de atendido em Paudalho, ele foi transferido para o Otávio de Freitas, no Recife, onde não resistiu aos ferimentos. A polícia também encontrou, bem perto da sede do DHPP, um outro carro abandonado. O veículo estava em chamas. Foi um morador quem apagou o fogo. Dentro dele havia bolsas pequenas com documentos, um rolo de papel higiênico com sangue no banco do passageiro. O banco do motorista estava queimado no assento e no encosto. Dava até para ver a estrutura de ferro. Havia muita lama no assoalho. O pneu dianteiro do motorista estava furado. A perícia também encontrou cartuchos de revólver calibre 38. A perita acredita que nos 2 veículos, os bandidos tentaram atrapalhar a investigação. O caso segue como sendo prioridade pela Polícia Civil. Olha, para você que está chegando agora, muito boa noite. O Cidade Alerta Pernambuco começa às 6 da tarde. Eu quero sempre contar com a sua audiência. O nosso programa é a novela da vida real. Aqui a gente conta casos que você não vai ver em reportagens, tá? Serão casos, sempre nós traremos para vocês aqui casos, tá? Casos policiais contados de uma forma bem diferente, para que você possa realmente entender tudo como aconteceu numa reportagem maior, muito bem contada, inclusive. Muito parabéns aí ao nosso Rodrigo de Luna. Para você que está chegando agora, mais uma vez, muito boa noite. É o seguinte, a gente está mostrando para vocês aqui o caso do empresário Mário Gouveia. Um homem extremamente rico, muito rico, o empresário Mário Gouveia, proprietário de pelo menos 5.000 imóveis, entre casas e apartamentos, Recife, região metropolitana. Inclusive, eu soube que tem uma vila, né? Uma vila ali em Jaboatão dos Guararapes que se chama Mário Gouveia. E que todos os imóveis dessa vila seria dele e as pessoas pagavam aluguel para ele, tá? Vila Mário Gouveia. Essa é a informação que chega para mim. Mário Gouveia, um empresário de idade, um homem idoso, tinha 2 helicópteros, era dono do Parque Aquático Águas Finas. Para quem não conhece, fica lá na estrada de Aldeia, já no finalzinho, já perto de Paudalho, tá certo? E ele, um homem extremamente rico. Tinha 10 seguranças cuidando lá da propriedade dele, exatamente essa propriedade aqui, ó, tá vendo? Eram 10 seguranças espalhados pela propriedade. E aí, o que é que acontece? Na noite madrugada que o Mário Gouveia é baleado, tá? Apenas 2 seguranças estariam no local. A pergunta que não quer calar. Existem várias dúvidas, vários questionamentos que certamente não, que a nossa equipe do Cidade vai fazer à polícia numa entrevista coletiva que deve acontecer na próxima segunda-feira. Eu acredito que a Polícia Civil vai detalhar por completo todo esse caso e esclarecer algumas dúvidas. Eu, pelo menos, tenho algumas dúvidas, talvez você, meu amigo, minha amiga, telespectadores, vocês tenham também. O que será que tinha dentro daquele baú? O empresário guardava um baú dentro da casa dele. Os bandidos sabiam da existência desse baú, sabiam também que ele era um colecionador de armas e que mantinha armas dentro de casa. Sabiam que ele poderia reagir e já chegaram atirando. Por favor, abre a tela do Cidade aqui, por favor, para a imagem lá do quarto. É uma imagem exclusiva. Você só vai ver aqui na tela do Cidade. Me dá a frente do quarto lá, cheia de tiro, por favor. Essa é a imagem do empresário. Exatamente essa imagem aqui. Você só vai ver aqui na tela do Cidade, tá? Essa é uma foto tirada logo após o crime,
Uma foto tirada, acredito eu, que pela polícia, e mostra exatamente a extrema violência desses assassinos. Eles, quando chegaram aqui, notem... Ô Irânio, vem pra telinha pequenininha aqui. Eu gosto de detalhar aqui. O meu nome é Detalhe, então vem pra cá. Chega aqui, por favor. Me dá essa telinha aqui, abre lá a foto novamente. Olha só, tá vendo? Aqui fica mais fácil, Irânio. Eu não preciso ficar levantando a mão pra mostrar o detalhe, não. Olha, tá vendo aqui, ó? Armas de grosso calibre. Olha lá. Armas de grosso calibre. Aqui, volta lá de novo, tira o zoom. Aqui a porta do quarto. A porta do quarto do empresário, tá certo? E deixa eu botar a mão aqui para poder esconder um pouquinho esse sangue aqui. O empresário estava aqui na cama, tá certo? E aqui tá a porta. E aí abre de novo lá a imagem, por favor, para o empresário. Coloca o empresário, por favor, aqui. Isso, coloca, por favor, o empresário. E exatamente o Mário Gouveia, ao ouvir o barulho dentro da casa dele, o empresário ignorou completamente, né, os gritos do segurança e disse, não, eu vou reagir sim. Eu não vou aqui morrer sem atirar, não. O empresário era uma pessoa muito benquista, mas quem conhecia o empresário sabia que ele sempre dizia, se um dia alguém vier me assaltar e eu estiver armado, eu vou reagir, eu vou cair atirando. Eu posso morrer, que eu não tenho mais idade, né? A minha idade já passou, então se quiserem me matar, me matem, mas antes eu vou levar um comigo. E foi exatamente o que aconteceu. Me dá aquela foto lá do suspeito, me dá lá, do bandido que estava, do vagabundo que estava lá junto com a quadrilha presa hoje. Esse cara aqui, ele tomou um tiro só na barriga. E aí, você sabe o que foi que aconteceu com ele? Os comparsas resgataram ele no carro, mas no meio do caminho, lá em Paudalho, disseram, olha, infelizmente não dá não, a gente não vai te levar mais não. Pegaram o cara, jogaram ele no meio da pista, lógico, no acostamento, tá? E os carros, quando começaram a passar, que viram o camarada agonizando no chão, imediatamente acionaram a polícia. O policial chegou com a viatura junto, vários policiais. Um dos policiais pegou o celular e começou a gravar e perguntou a ele se estava envolvido, né? E ele disse sim, sim. Perguntaram o nome dele, de onde ele era, mas depois ele começou a piorar. Era grave o estado de saúde dele. Aí pegaram esse camarada aqui, ó. Esse aqui eu posso mostrar na telona, Irânio. Vem cá. Pegaram esse camarada aqui, levaram para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Tá aqui ele aqui. Só que esse camarada não resistiu ao ferimento e morreu horas depois de ser atendido. Olha, eu vou te dizer, esse caso teve uma repercussão nacional, tá? Pela forma como aconteceu, porque o empresário, Mário Gouveia, pode abrir aqui a tela do Cidade para o empresário. O empresário, né? Ele era uma pessoa conhecida, muito conhecida, fazia muitas viagens para o sul do país, para o sudeste. Em 2012, inclusive, a casa dele foi invadida por bandidos, né? Uma parte das armas tinha sido levada, ou seja, ele era colecionador de armas. Presta atenção no que eu estou te dizendo, olha, ele tinha, né? Ele tinha pistolas, revólveres, ele tinha armas de colecionadores, tinha documentos, inclusive. Aí, na época que entraram na casa dele, olha aqui, parte das armas encontradas. Olha aqui, abre aqui a tela do Cidade, isso. Pistolas recuperadas, tá vendo? Escopeta calibre 12 e também a metralhadora que os bandidos... Olha só, me dá esse detalhe aqui. Me dá esse detalhe aqui. Esse aqui é um carregador convencional de metralhadora. Esse aqui é um carregador que é feito com um esticador para carregar com mais munições. Ou seja, um desse aqui que dá aproximadamente de 12 a 15 munições, esse aqui dá mais ou menos o dobro, dá mais ou menos 30. Numa metralhadora, 30 tiros disparados de uma só vez, dificilmente o camarada vai errar o alvo, né? Porque ele vai dar de rajada com a metralhadora. Então ele também teria metralhadora. Ah, um empresário colecionador, insisto em dizer para vocês aqui que ele tinha documento de colecionador. Aí na época que invadiram a casa dele e na época que roubaram parte dessas armas, um cozinheiro foi preso e identificado, né? Como o cara que teria passado as informações para a quadrilha.
uma coisa me chama a atenção e eu vou pedir para colocar no ponto aqui. Por favor, coloca no ponto o trecho do segurança, o que disse o segurança para o patrão dele, o empresário Mário Gouveia. Abre aqui a tela do Cidade Pro Segurança, vai lá. O erro dele foi ele ter reagido. Que a gente gritou, seu Mário, não reaja não. É muita gente, mas ele não. Ele com a arma lá dentro, aí começou a atirar. Eles arrombaram a porta de trás, entraram na casa e metralharam ele. Olha, atenção, vem pra cá, atenção, atenção, atenção. Olha só, gente, olha, acaba de chegar mais informações. Eu tô recebendo aqui uma foto do policial que foi assassinado, tá certo? Os policiais mandando aqui a informação de que ele já era ex-policial e o nome dele era Gesaías. Gesaías era ex-policial militar e foi assassinado agora, atenção, esse homem foi assassinado agora há poucos minutos, tá? Lá exatamente em Socorro, em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes. Eu vou pedir para minha produção, estou mandando aqui para o nosso grupo aqui do Cidade Alerta, Pernambuco, para a nossa equipe de produção borrar um pouco mais as imagens, para a gente trazer mais informações para vocês, tá certo? A informação que eu tenho é que ele era ex-policial militar. Rapaz, olha, ele estava afastado das funções, né? Trabalhava com a entrega de bebidas, é o que está chegando aqui agora, tá? Olha lá, ó. Ele era militar afastado, foi morto agora, no comecinho da noite, no bairro de Sucupira, em Jaboatão. E de acordo com as primeiras informações, o policial afastado, o nome dele era Gesaías. Trabalhava com a entrega de bebidas e fazia uma das entregas quando foi ali atingido por tiros na Avenida General Manuel Rabelo. A vítima não resistiu e morreu no local. Se eu estou bem lembrado do Gesaías, ele seria um policial do 6º Batalhão da PM. Vou pedir aqui para os meus amigos da Polícia Militar, tá? Eu tenho muitos amigos lá no 6º Batalhão. Eu vou pedir para o pessoal confirmar para mim essa informação aqui, tá certo? Porque você já está recebendo aqui em primeira mão as informações do assassinato agora há pouco desse policial de nome Gesaías, tá? Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Você que está chegando agora, muito obrigado a todos. Inclusive, mandaram para mim aqui algumas fotos de um shopping aqui perto, do pessoal nas lojas de eletrodoméstico, todos sintonizados no Cidade Alerta. Muito obrigado a vocês aqui do shopping, vocês da loja, né, que estão aí assistindo o Cidade Alerta. Muito obrigado a todos vocês, tá certo? Olha, daqui a pouco a gente vai falar ao vivo com a delegada Euricélia Nogueira. A delegada Euricélia é a delegada responsável pelas investigações do empresário Mário Gouveia. Vai ter uma entrevista coletiva na segunda-feira, mas vocês vão ver com exclusividade, em primeiríssima mão, uma entrevista com a delegada, tá certo? Olha, por favor, rapidinho, peço até aqui, por favor, a sua atenção, rapidinho. Renata Gorga está com a delegada ao vivo. Vai lá, Renata, uma perguntinha rapidinho para a delegada. Oi, André. Boa noite a você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Pernambuco. Olha, hoje 6 homens foram presos suspeitos de praticarem roubo, tráfico de drogas, homicídios, latrocínios e também o crime de milícias. Sobre isso, a gente vai conversar com a delegada Euricélia Nogueira, que é a delegada aqui de Camaragibe. Delegada, como é que foi essa prisão e como é que eram esses crimes desses suspeitos? Boa noite. Boa noite. Nós já estávamos investigando essa milícia há praticamente 9 meses, né? E aí a gente verificou toda a prática desses crimes, roubos, sobretudo homicídios, tráfico de drogas e a participação de alguns dessas pessoas do grupo no crime de Águas Finas. Como é que teria sido essa participação, né? A morte do empresário Mário Cavalcante, como todos lembram, foi ali em Paudalho. As pessoas entraram ali, cerca de 15 homens entraram no parque aquático e também atiraram contra o empresário, matando. Como é que foi essa participação de um dos suspeitos, doutora? Na verdade, não foi só um, foram alguns e a gente vai detalhar, né, todos os nomes e motivações numa coletiva que será realizada segunda-feira. Então, assim, a gente não pode antecipar nada. O que se encerrou hoje foi a investigação dessa milícia, mas o crime
de Águas Finas, como ficou conhecido, ele ainda vai se prolongar um pouco mais, mas a gente vai poder detalhar, sim, o envolvimento desses integrantes, dessa milícia. Deixe bem claro, era uma milícia, era um grupo de extermínio lá que atuava em Xande Cruz, Paudalho e Abreu e Lima. E a gente vai detalhar a participação desse grupo, de algumas pessoas desse grupo, nesse crime de Águas Finas, que teve como vítima um empresário. Ok, doutora, muito obrigada. Então, parabéns pelo trabalho. André, então a gente fica aqui com essa promessa de que na segunda-feira mais detalhes dessas prisões. Eu volto com você. Muito obrigado a você, Renata Gorgolha. Eu já estourei o meu horário. Muito obrigado por sua audiência. Vocês vão ficar agora com meu amigo Ciro Guimarães e o Jornal da Clube. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana para você, tá?